E aí, Dev, tudo bem com você? Eu realmente espero que tudo esteja bem. Voltamos aqui na retomada de vídeos referentes à programação orientada a objeto, fazendo uso da linguagem C#. No vídeo anterior, nós verificamos alguns conceitos relacionados a classes e objeto. Passamos um pouco sobre abstração e verificamos algum código e chegamos até a implementar a nossa primeira classe. Só que nós não utilizamos essa classe em momento algum. E é nesse vídeo que nós vamos fazer o uso daquela classe como um objeto de negócio em relação ao nosso estudo. Só que precisamos, antes disso, ter algum conhecimento maior sobre isso. Antes de começar o nosso vídeo, só um pedido. Se você gostar dele, curta ele, se inscreva no canal e compartilhe em suas redes sociais com seus amigos. Você vai me ajudar muito nisso. Comentei um pouco no vídeo anterior sobre instância de uma classe. O que é uma instância de uma classe? A instância de uma classe é um resultado. É um objeto que refere-se à classe que possibilitou o processo de instanciação. Às vezes as pessoas confundem, pensando que instância é um objeto, mas é uma coisinha muito próxima um do outro. Às vezes a gente acaba optando em dizer que um objeto é uma instância, mas a gente diz que um objeto refere-se a uma instância de uma classe. Aqui nós temos uma definição, onde diz que objetos são instanciados de uma classe. E cada objeto é referenciado a essa instância de uma classe. Ou seja, um objeto refere-se à instância de uma classe. Uma classe normalmente permite sua instanciação, que é o processo em que se cria o objeto referente àquela classe. Aqui, uma definição talvez um pouco mais clara. Então, define-se que a instância de classe e objeto é um tanto quanto confusa. Há uma linha tênue entre as duas definições. De maneira mais clara, instanciar a classe é equivalente à ação de atribuir as propriedades que a classe tem ao objeto. E o objeto é a instanciação da classe, o produto físico, concreto, que veio do molde que é abstrato. Lembrando apenas que quando instanciamos uma classe, o objeto gerado por ela não significa que traga com ele valores, porque é como se fosse um modelo que será então utilizado. Vamos aqui ao desenho. Nós temos a classe, o carro, o exemplo que utilizamos no vídeo anterior. A classe representa um molde, uma abstração do objeto. A instância da classe verifica ali que o desenho parece estar em um processo de construção de um objeto, que é isso que ele representa. Eu estou criando um objeto. Então, nesse momento, eu passo a atribuição das propriedades para o objeto. Então, eu crio uma fábrica de carros. E o objeto carro? Ele é o produto final da instanciação, com atributos e identificação única. Isso é muito importante, esse assunto de identificação. E quando eu digo os atributos, são as características de uma classe. Eles podem ser propriedades e eles podem ser métodos. Nós vamos trabalhar tudo isso daí. Importante apenas entender que quando instanciamos as classes, nós podemos passar para os atributos que ela define valores. E esse objeto já ser montado com os valores, como a gente pode ver a cor do carro nesse desenho. Vamos então a um processo de codificação? Veja aqui o projeto que nós criamos no vídeo anterior. É uma solução chamada POO Solução, com um projeto de biblioteca dentro dela chamada POO Negócio. E nós queremos agora criar a nossa aplicação. A gente vai chamar de aplicação o projeto que vai consumir
o nosso projeto de negócio. Ele vai fazer o uso do que é definido nesse projeto de negócio. Então, nós vamos criar de início um projeto que faça uso da console do nosso equipamento, uma tela preta para fazer apenas o consumo do que a gente definiu no negócio. Para isso, eu venho na solução, com o botão direito, eu escolho aqui adicionar novo projeto. Eu vou digitar aqui que eu quero um projeto console. Então tenho aqui aplicativo de console. Note que é do .NET Core, que é a versão mais recente. Existem outros aplicativos de console aqui, mas eu quero o do .NET Core para a linguagem C#. Veja que é possível executá-lo em qualquer ambiente, Linux, Mac e Windows. Para confirmar a criação, eu clico no botão próximo. Após isso, ele vai perguntar para mim o nome do projeto. Eu vou colocar PO aplicação. Clico no próximo, já tenho o local. Eu já estou com a versão 6 do .NET em meu equipamento. Então, eu já posso manter essa versão e clico no criar. Veja aqui que interessante que a gente já sai do trivial quando se cria um projeto de console, que ele tem uma classe program e um método chamado main. Isso é uma evolução que nós estamos vendo aqui, já a execução do console, que nós temos desde a versão 9 do C#. E eu tenho aqui no canal um vídeo que apresenta isso. E eu recomendo que você possa ver esse vídeo e ver essa transformação. Esse recurso é chamado de Top Level Statement e eu recomendo que você realmente assista o vídeo que eu trabalho sobre isso. Muito bem, então vamos aqui à seguinte situação. Eu estou em um projeto, o POO Negócio, e eu quero consumir uma classe que está em um outro projeto. Eu estou em um projeto, o POO Aplicação, e eu quero consumir um serviço, uma classe, que está no POO Negócio. Então, a visibilidade entre eles é diferente. Se eu chegar aqui e definir uma variável do tipo carro, dizendo que o nome dela é carro, verifique que o Visual Studio, eu estou na versão 2020, ele já traz alguns complementos bem legais para a gente. Só dá tab e ele aceita. Eu tenho isso daqui, mas ele está dando erro de compilação. Verifique aqui embaixo que ele diz que não reconhece esse tipo de carro. Vamos ver o que ele nos ajuda aqui. Eu venho nessa lâmpada e ele está aqui dizendo que vai gerar um tipo de dado, ou ele pode alterar, ou ele pode usar um tipo implícito. Não é nada do que nós queremos, porque nós já temos a definição de carro no outro projeto. Vamos verificar aqui como ela está. Duplo clique aqui, verifique, ela está aqui. Só que nós apenas definimos class. Nós não definimos qual a visibilidade dela. Quem pode ver essa classe? Nós não temos isso. Então, quando nós não colocamos um modificador de escopo, nós vamos trabalhar sobre modificadores de escopo depois. Ele vai assumir que o escopo é só dentro do projeto que ela está, ou seja, só o projeto que declara a classe que conhece ela. Então eu vou mudar. Eu vou digitar aqui public, ou seja, e vou gravar. Qualquer projeto pode visualizar essa classe. Eu venho de novo para o programa. Vamos ver se melhoram as nossas ajudas. Venho aqui e ele já trouxe uma ajuda diferente. Ele fala, olha, adicione referência ao projeto POO Negócio. Ele vai inserir aquele using. Então eu quero isso daqui. Ó, ele usou aqui e corrigiu esse problema. Mas onde ele adicionou isso? Aqui em dependências do POO Aplicação, temos a categoria Projetos e vemos que ele adicionou o POO Negócio. Mas e se no meu Visual Studio eu não conseguir fazer isso? Então a gente vem com o botão direito em Dependências e vamos adicionar referência do projeto. Clico aqui e escolho aqui Projetos. Ele mostrou o POO Negócio, que está dentro da solução, e eu marcaria ele.
O Visual Studio fez tudo isso para a gente, mas se ele não fizer, é esse o procedimento que você fará e pressiona no botão OK. Então o projeto foi trazido para as dependências e eu fiz uso do using, ou seja, ele está trazendo tudo que está nesse namespace chamado POO Negócio. Eu não sei ainda o que é namespace, não tem problema, nós vamos verificar logo isso daí. Mas se eu verificar aqui em carro, verifica que eu tenho a definição de um namespace chamado POO Negócio. Com essa instrução new, eu entrei naquele processo de instanciação. Eu estou dizendo, olha, instancia para mim, fabrica para mim, a partir desse modelo, dessa classe, um objeto. E que nesse objeto, que vai ser referenciado na variável carro com letra minúscula, eu terei acesso às propriedades. Então, eu posso chegar aqui e dizer carro, ponto, combustível, eu já posso atribuir o valor gasolina. Outra propriedade, carro, a cor. Eu posso colocar cor vermelha. Outra propriedade, carro, ponto, portas. Posso dizer 4. Sempre terminando com ponto e vírgula. Carro, ponto, motor. Posso colocar aqui 2.0. Opa, ele vai dar um erro aqui, olha. Não é possível converter um tipo double para um string, porque esse é um double, eu quero um string, então coloco entre aspas 2.0. Problema resolvido. Eu já tenho agora a minha classe sendo consumida, gerando um objeto pelo processo de instanciação dela. Eu vou aqui pressionar um Enter para ter uma linha e eu posso agora exibir o valor de carro. Posso usar aqui então o console, posso até tirar esse console daqui, write line, posso colocar aqui combustível, 2 pontos, aí eu poderia aqui concatenar com carro.combustível. Esse é um processo bem antigo de concatenação de string. As linguagens hoje, em sua maioria, trouxeram o processo de interpolação de string, que é mais barato que usar a concatenação, porque aqui ele gera 2 objetos. Então, em C#, eu preciso colocar aqui, antes, o cifrão, eu tiro aqui esse fechamento, e o valor que eu quero interpolar, eu coloco entre chaves, e aqui eu fecho a minha string. Se eu quiser colocar outro valor, eu poderia seguir aqui, coloco uma vírgula, e dizer a seguinte situação, cor, chave, carro, ponto, cor. Fecho aqui e pronto. Se eu fechar a janela de soluções, podemos executar a nossa aplicação. Vamos gravar, vou gravar e vou executar o POO Negócio. Vamos ver o que ele exibe para a gente. Aqui o processo de compilação. Aqui ele está dando um erro, que o projeto com tipo de saída biblioteca de classes não pode ser iniciado diretamente. Por quê? Porque eu mandei executar aqui o POO Negócio, ele é a biblioteca. Eu quero executar o POO aplicação, então eu preciso vir no gerenciador de soluções, clicar com o botão direito em cima de POO aplicação e clicar aqui definir como projeto de inicialização. Marquei, ele já mudou aqui. Eu executo agora. Verifique aqui em cima, ele está mostrando combustível gasolina, cor vermelha. E ele colocou uma mensagem dizendo que a execução do programa terminou e eu pressiono qualquer tecla para continuar e fechar essa janela. Pronto. O nosso aplicativo está funcionando, nós não tivemos interação com o usuário ainda. Simplesmente criamos um objeto pelo processo de instância da nossa classe e atribuímos valores a ele e os exibimos. Terminamos aqui esse vídeo, que eu acredito que tenha sido curto. Espero que tenha ficado claro para você o processo de instanciação de uma classe e de como podemos atribuir valores diretamente ao nosso objeto, às propriedades do objeto, às vezes conhecidos como atributos. Então, se o vídeo foi legal, se ele somou alguma coisa em seu conhecimento,
Curta ele, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Isso é importante para mim e você vai me ajudar muito. Um abraço e até o próximo.